Queridos irmãos, a paz do Senhor, estamos aqui para mais uma Escola Bíblica Dominical online e dessa feita vamos estudar a nossa lição número 9, que tem por título Os Dons Espirituais Unindo a Igreja. O texto bíblico básico, já que estamos estudando a primeira carta de Paulo aos Coríntios, hoje vamos estudar o capítulo 12 da primeira carta de Paulo aos Coríntios. O nosso texto áureo diz o seguinte: de maneira que não vos falte nenhum dom, aguardando vós a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. Está em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 7. A nossa verdade prática diz o seguinte: Deus continua concedendo dons aos homens, os quais são indispensáveis para a vida da igreja atual. A nossa introdução, o comentarista ele fala algo tremendamente importante que eu gostaria de ressaltar com os irmãos. Ele diz que são 9 dons e estão agrupados em 3 características. A primeira característica diz o seguinte, que são dons de inspiração, dons de revelação e dons de poder. É importante gravar isso porque são várias categorias, são 3 categorias. E a nossa lição, além dessas 3 categorias, ela coloca um outro quarto tópico que diz o seguinte: o corpo e muitos membros. Começando a estudar a primeira categoria dos dons de inspiração. Vamos falar sobre profecia. Está no capítulo 12, versículo 10, que diz o seguinte: a outro a profecia. O termo significa aquele que fala em nome de alguém. O dom de profecia capacita o homem para falar em nome de Deus. Importante isso, né? Vamos falar em nome de Deus. E eu gostaria de, nesse dom, ressaltar algumas características importantes. Primeiro, que é uma ação do Espírito Santo e é transmitida racionalmente. O comentarista ressalta isso, que às vezes a pessoa não perde a consciência quando está falando de profecia. Terceiro, a pessoa que fala no idioma daquele que ouve. E uma outra característica que eu acho sumamente importante a profecia, com isso, que ela tem o objetivo de edificar, consolar e exortar. Quando falamos de edificar, fala de fortalecimento, fala de base, de sustentação. Quando falamos de consolar, ela fala de conforto, trazer um conforto espiritual, conforto no momento que você esteja passando por um momento difícil. A profecia traz um conforto para a gente. Mas a profecia também traz exortação, ou seja, o que é? Disciplina, correção, trazer para o eixo. Às vezes estamos passando do limite, saindo do que a Bíblia diz, e Deus manda uma profecia para que a gente possa se alertar e nos chamar a atenção. Então ela nos exorta, chamando a atenção, trazendo para a disciplina. Uma outra coisa importante que nós devemos lembrar aqui é que nem todo mundo que fala a língua tem o dom de profecia. E Paulo incentiva que nós busquemos o dom de profecia. Uma outra coisa importante que eu gostaria de deixar é: a profecia tem grande relevância espiritual e na edificação do corpo de Cristo. Porém, ela não acrescenta e nem pode tirar, ou seja, acima da Bíblia Sagrada. Nossa Bíblia, a palavra de Deus é a nossa regra de fé e prática, é a nossa carta magna, é a nossa Constituição. É que está escrito ali, vale mais do que a profecia. A profecia não pode alterar e nem de maneira nem subtrair, nem acrescentar. Ela vem de acordo com a palavra de Deus. Interessante que quem fala no idioma de quem ouve. Racional, preste atenção, é uma inspiração divina do Espírito Santo, é racional, fala na linguagem de quem ouve e não pode alterar a palavra de Deus, não pode alterar a palavra de Deus, e também tem a função de edificar, consolar e exortar. Dito isso, veja o exemplo de Gálatas 1, do versículo 1 até o versículo 12, temos também Atos, capítulo 21, do 8 ao 12, são exemplos que nós temos. Nós queremos passar para o segundo tópico, subtópico, na verdade, dos dons de inspiração, variedade de língua. E há um
variedade de língua, ainda também no capítulo 12, versículo 10. O que é isso? É a habilidade que o crente tem, que o crente recebe, ou seja, de falar língua nunca ensinada, que flui sobrenaturalmente com o objetivo de edificação daquele que fala. Vou repetir, é a habilidade do crente tem de falar uma língua nunca ensinada, línguas nunca ensinada, que flui sobrenaturalmente para edificar aquele que fala. Importante isso, né? A variedade de língua, ela tem uma específica, é importante nisso porque ela age na pessoa. Ela tem o objetivo de edificação e de um renovo espiritual constante na vida do servo de Deus. É importante buscar a variedade de línguas? Sim, para que você se mantenha vivo, renovado, sempre espiritualmente na presença do Senhor. Dito isso, temos alguns exemplos de 1 Coríntios 14, 39, você pode procurar na sua lição, é uma tarefa para você procurar logo depois que terminarmos de falar aqui. Você pega a sua Bíblia, diz que você está aí, e vai buscando aí esses exemplos aqui. Vamos ao terceiro tópico, terceiro subtópico dos dons de inspiração, que é interpretação das línguas. Diz o texto, e a outros a capacidade de interpretá-la. Importante que é interpretação e não uma tradução. E o comentarista deixa bem claro isso aí. Não é uma tradução, é uma interpretação. A outra, embora pareça com o dom de profecia, mas ele é um dom distinto. Ele tem uma definição distinta, ele tem um procedimento distinto. Precisa de duas pessoas cheias do Espírito Santo para executar esse dom. Porém, não impede que uma pessoa fale e a outra interprete, ou ela mesma interprete. É importante que haja um intérprete daquele que está falando, não uma tradução. Eu gostaria de deixar bem claro essa questão. Nós temos aí alguns exemplos que você vai ver aí no capítulo 14 de Coríntios. Você vai dar uma olhada, e também temos um exemplo lá de Daniel, capítulo 5, versículo 24. Dito isso, nós estamos encerrando o nosso primeiro tópico, que é dons de inspiração. Falamos da profecia, que ela é uma inspiração racional, uma inspiração do Espírito Santo transmitida racionalmente, com o objetivo de edificar, de consolar, de corrigir, e que não pode alterar a palavra de Deus. Falamos da variedade de línguas, que tem o objetivo de edificar aquele que fala, de manter renovado no Espírito aquele servo que está falando, mantém um renovo espiritual. E a interpretação de língua não é tradução, é uma interpretação. O texto já diz, a lição está bem explicada. Dito isso, encerrando o nosso primeiro tópico, vamos passar a segunda categoria de dons, dons de revelação. Esses dons são importantes, porque eles servem de blindagem espiritual no corpo de Cristo. Blindagem de quê, pastor? Blindagem das heresias, dos erros doutrinários. Ele nos blinda faz uma blindagem para que o crente não seja envolvido, pego em heresias ou também em erros doutrinários. O primeiro dom de revelação que nós chamamos aqui é palavra da sabedoria. Diz o texto, porque a um é dada mediante o Espírito a palavra de sabedoria. Eu vou ler para ficar melhor. A palavra de sabedoria é, na verdade, uma forma sobrenatural da manifestação da sabedoria divina na vida pessoal do crente. Ela é estritamente vinda de Deus, é algo de Deus. Como isso acontece? Quando você está aprendendo, estudando a palavra, Deus te traz uma inspiração direta de um texto que não tem escrito em lugar nenhum. Vem direto do Espírito Santo de Deus para a sua mente. E você transmite ao povo, transmite tanto você quanto a pessoa que ouve. É uma transmissão direta de Deus. Não tem lugar nenhum, não tem escrito. Mas isso só acontece quando eu estou estudando a palavra de Deus. Devo buscar esse dom? Devo. E devo me aprimorar mais, buscando, lendo, estudando a palavra de Deus. Temos os exemplos aqui, que você vai estudar aqui, exemplo de Jesus, Marcos capítulo 6, versículo 2, e capítulo 12, versículo 17.
Dito isso, nós vamos passar ao segundo dom de revelação, palavra de conhecimento. O texto diz lá no capítulo 12, versículo 8, diz: e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. Este dom, por sua vez, trata de um conhecimento profundo de origem divina, sempre, e está ligado ao primeiro, sempre ligado ao primeiro. É a ciência, é o conhecimento profundo, a compreensão de coisas divinas de maneira sobrenatural. Ele estende o primeiro dom. É uma compreensão sobrenatural, independente de uma exegese, de uma hermenêutica, de qualquer outra ciência que você for fazer, é uma inspiração divina, mas é um conhecimento divino, sobrenatural sobre um texto, sobre aquilo que você está estudando. Exemplos aqui, temos exemplos também de Pedro e Ananias. Você vai ver em Atos capítulo 5, versículo 3 a 9, o exemplo dessa questão. E o terceiro dom de revelação é o dom discernimento de espírito. Importante, muito importante atualmente. O discernimento de espírito é fundamental para reconhecer a natureza da manifestação espiritual que ocorre em nosso meio. Saber se é o homem que está falando, se é Deus que está falando, ou se é o maligno que está falando. Às vezes nós falamos, glorificamos e aceitamos, e é o homem falando. Às vezes é o maligno falando, e a gente até aceita, e às vezes Deus falando, e a gente não percebe. É importante lembrar disso aqui quando Jesus e Pedro foi revelado, deu uma revelação e falou que Jesus, nós conhecemos a história, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo e tal. Ele explicou, falou tudo de Jesus, não foi a carne nem o sangue que te revelou, mas foi o Pai que te revelou. Logo em seguida, não muito depois dali, Pedro faz uma outra colocação e Jesus o repreende, porque entende que Pedro estava sendo influenciado por espírito maligno. É importante ter discernimento, para não sermos levados por uma fala que não é de Deus e às vezes darmos a crédito aquilo que vai ser prejudicial para nós lá na frente. É atenção nesses dons. Dom, vou repetir aqui, dom da sabedoria, da palavra da sabedoria, palavra de conhecimento e discernimento de espírito. A palavra de sabedoria fala do estudo da palavra, a manifestação do Espírito Santo no entendimento da palavra de Deus. E também, da mesma maneira, o dom do conhecimento, ele vai trazer uma inspiração sobrenatural do conhecimento daquela palavra que você está estudando. Um dom ligado ao outro, e vem o discernimento do Espírito, que é para você saber, não cair na manifestação, saber qual Espírito está sendo falando naquele momento. Quem está falando? Se o homem, se Deus ou se o Espírito Santo. Ou o maligno também falando. Então nós temos que ter esse discernimento. Fica aqui nos dons de revelação, que você busque ao Senhor, que tenhamos isso, e é importante para nós que às vezes somos levados por uma boa palavra, por uma boa oratória, por uma boa retórica, e não discernimos quem está falando, e depois temos graves problemas na nossa vida espiritual. Meus queridos, terminando os dons de revelação, vamos passar aos dons de poder. Dons de poder está no 1 Coríntios capítulo 12, 9 e 10. Primeiro dom que nós temos aqui é o dom de curar. Eu vou ler porque o comentarista ele faz uma alusão muito importante e eu gostaria de manter o que ele disse aqui sem alterar nada. E diz aí a outros, no mesmo espírito, dons de curar. Os dons de curar são recursos realizados por Deus para a realização de curas milagrosas. Uma observação deve ser verificada. Neste dom é que está no plural. Isto indica que são várias formas de manifestações de curas realizadas através desse dom. Apesar de nos dias de hoje o homem querer patentear a autoridade de dons, temos que saber que é Deus que cura. Temos que fazer como um dos alunos do profeta Eliseu, que ao deixar cair o ferro do machado, ou seja, seu instrumento de trabalho, reconheceu que era emprestado. Nosso instrumento de trabalho é a capacitação
do Espírito Santo, conhecido através dos dons. Mas isso não é nosso, pertence a Deus. Importante saber que quem cura é Deus. Nós somos apenas um instrumento. Nosso instrumento de trabalho, o Espírito Santo nos capacita. É Ele que nos dá. Nós não temos nada. Nós não somos proprietários de nada. Recebemos e somos um instrumento de Deus. Que isso fique guardado. Hoje, com esse dom de poder, é um dom que projeta as pessoas. E eles acham, então, que são donos do dom. Mas quem cura é Deus. Somente Deus cura. Eu gostaria de passar ao segundo tópico, que é operação de milagres, ou seja, operação de maravilha. E a outros, a operação de maravilha. A operação de milagres ou maravilhas não pode ser confundida com os dons de curar. Milagre está no rol de maravilhas. Maravilhas extraordinárias. É a capacidade de realizar intervenções extraordinárias através do poder de Deus na esfera espiritual e física, que se podem observar a olho nu. Por exemplo, alguém não tem um olho, e você ora ao Senhor, e o olho nasce no mesmo lugar. Ela não tem o olho, e você ora e Deus opera maravilha. Alguém tem uma mão curta, menor do que a outra, você ora e a mão se estende, fica igual a outra. Tem uma perna curta, aí você ora e ela nasce a perna. Isso na esfera física. Na esfera espiritual temos várias também que acontecem. E dito isso, é o dom de milagres, também conhecido como dom de operação de maravilhas, diferente do dom de cura, que é algo que pode ser feito. Deus pode curar instantaneamente, como pode curar progressivamente, como pode curar também através dos médicos. Mas o importante é que Deus é quem cura. Então, depois de falarmos sobre o dom de operação de maravilhas, sobre operação de milagres, nós vamos falar sobre o dom da fé. E eu gostaria também de ler um trecho aqui para enfatizar o que o comentarista deixou, que está bem explicado. Ele diz: o dom da fé é diferente da fé salvadora, que é a fé para a salvação, a fé que você crê em Jesus para ser salvo. Então ele diz: a fé como dom é a capacitação do Espírito Santo para a realização de proezas e feitos sobrenaturais em nome do Senhor. Essa fé manifesta através de uma ação sobrenatural impulsionada pelo Espírito Santo. Importante lembrar disso. E ele segue, de maneira simples, podemos definir este dom como uma capacidade humana outorgada pelo Espírito Santo para permear o campo do impossível, ou seja, operar algo impossível, através da fé. Diferente da fé salvadora, diferente da fé salvífica, que você crê que Jesus morreu na cruz para salvar a sua alma, para te libertar do pecado. Essa aqui é para operar proeza, algo sobrenatural, algo impossível ao homem, mas impulsionado pelo Espírito Santo. Essa capacidade vem de Deus, do Espírito Santo também, e ele te impulsiona a operar algo impossível, a projetar algo impossível, que não podemos fazer como um homem natural. Esse é o dom da fé. Dito isso, nós temos aqui alguns exemplos dos heróis da fé, que está em Hebreus, capítulo 11, muitos ali importantes. Você vai analisar lá e dar uma olhadinha, importante nesses exemplos aqui. Terminando, irmão, nós vamos passar para o nosso último tópico, que é um corpo e muitos membros. A multiplicidade de dons espirituais visa capacitar os membros a atuarem unidos no corpo de Cristo. Importante aqui, atuarem unidos. Eu não posso pensar, sabemos que nosso corpo físico, nenhuma parte funciona sem a outra. O olho não pode dizer que não depende da cabeça, que ele pode andar sozinho. Não, ficaria uma coisa desconforme. Nós temos que trabalhar em união. E ele começa falando da unidade e diversidade. E eu vou ler o versículo que diz: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos,
constitui um só corpo, assim também com respeito a Cristo. É importante que a gente lembre que tem um desafio muito grande aqui. O desafio para aqueles que recebem os dons é de reconhecer sua função no corpo. Ele não vai atuar isolado, ele está trabalhando para o crescimento, para o fortalecimento do corpo de Cristo. É importante que quem recebe o dom trabalhe em unidade. Não trabalhe com uma proeminência pessoal, buscando projeção pessoal. Você está ali para fortalecer, para edificar, para fazer crescer, para aparecer o nome de Cristo, e não como você sendo o protagonista dos dons. Segundo aqui diz, dons para a unidade do corpo. Não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não preciso de vós. Cada um dom precisa do outro. Cada um é importante no corpo de Cristo. Cada um tem o seu propósito, o propósito para o qual Deus colocou esses dons para nós. Que possamos lembrar disso e não utilizarmos. Daí vamos para o nosso terceiro tópico aqui, exercer o nosso dom, exercer o seu dom. Que venhamos a exercer o dom que Deus nos deu de maneira que venha ser útil ao corpo de Cristo, e não para o nosso bem-estar pessoal, e não para a nossa projeção pessoal. Que a igreja que seja, o corpo de Cristo seja beneficiado. Nós estamos aqui para refletir aqui a unidade do Espírito Santo, que nós possamos entender disso. E os dons visam capacitar a igreja e dar continuidade ao ministério realizado por Cristo. Então, que possamos tratar com esses dons, lembrando que é uma dádiva de Deus. Deus nos escolheu, e quem busca esses dons deve estar com uma preocupação muito grande nesse desafio. Não buscar para si a preeminência, não buscar para si a fama, não buscar para si o galardão. Que Deus nos guarde e que possamos buscar esses dons que são importantes na vida da igreja atual, que possamos ter esses dons bem em evidência, mas também sabemos que somos um corpo. Ninguém atua isoladamente. Todos precisamos agir em conformidade ao propósito que Cristo nos deu esse dom. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde. E aquilo que eu não consegui transmitir para você, que o Espírito Santo possa te revelar, possa fazer você entender, possa fazer você compreender aquilo que eu não pude fazer você compreender neste momento. Também quero agradecer a Deus a oportunidade que Ele me deu de estar mais uma vez ministrando aqui esta lição, e agradecer ao pastor da igreja a homenagem realizada no decorrer do meu aniversário na semana passada, no domingo passado. Foi uma homenagem linda. Os obreiros do Ministério Fonseca estiveram todos ali no café da nossa convenção SEMAD, e ali foi uma homenagem linda. No domingo também, no culto à noite da igreja, pastor Josué, pastor Evangelista Francisco, com toda a igreja, a União Feminina também fez uma homenagem. Nosso superintendente também, com todo o corpo de professores da rede social, mandou as felicitações. Eu sou grato a Deus pela vida dos irmãos, sou grato a Deus por me dar essa oportunidade, a minha família que estava presente ali. Tive o privilégio de estar com a minha esposa, Thalita, e meus 3 filhos, Gustavo, Ana Paula, Samuel, estiveram conosco ali. Foi uma bênção. Eu me sinto muito honrado e agradecido a Deus. Eu sei que eu não mereço isso, mas Deus possui infinita misericórdia. O amor de Deus derramado nos corações dos irmãos tem prestado essa grande homenagem para mim. Eu fico feliz, e a honra e a glória seja dada ao Senhor Jesus. Obrigado, meu pastor, obrigado aos pastores do Ministério Fonseca, aos pastores da SEMAD, aos irmãos da igreja, carinhosamente, cada um irmão, cada um diácono, cada um presbítero, cada membro da igreja, cada jovem. Eu quero aqui agradecer e apresentar a minha gratidão a Deus. Seria eternamente grato, e gratidão não tem prazo de validade. Eu seria grato eternamente pelo carinho, e continuo precisando das orações dos irmãos para que Deus me guarde e me mantenha um servo na direção dele, fazendo o que ele quer. Deus abençoe a todos, Deus nos guarde, tenha uma semana de bênção, protegida e guardada pelo Senhor. Até mais, fique na paz, Deus abençoe a todos. Um beijo no coração.